Bom dia, queridos alunos. Vamos mais uma aulinha, né? Hoje explicando sobre intertextualidade. Você sabia que os textos podem conversar entre si? Sim, isso é possível. E a esse fenômeno damos o nome de intertextualidade. Essa ocorrência pode ser implícita, não é? Ou seja, que não aparece, ou explícita, que aparece, feita por meio de paródia ou por meio de paráfrase. O que esses variados tipos têm em comum? Todos eles resgatam referências nos chamados textos-fonte, que são aqueles textos considerados fundamentais em uma cultura. Para que você entenda melhor o conceito de intertextualidade, basta analisar a estrutura da palavra inter, que é um sufixo de origem latina e faz referência à noção de relação, né? A relação entre os textos. Bom, assim como é correto afirmar que todo texto, em maior ou menor grau, é um intertexto, e isso acontece em virtude das relações dialógicas firmadas. Ainda está difícil de entender? Então veja só um exemplo. A intertextualidade pode acontecer com textos dos variados gêneros. Pode surgir em uma letra de música, em um poema, nos textos em prosa e até mesmo nos textos publicitários. Só é capaz de reconhecê-la o leitor habilidoso, aquele que já entrou em contato com diversos textos-fonte ao longo da vida. Isso significa que a interpretação de texto não depende apenas do conhecimento do código, nossa língua portuguesa, mas também das relações intertextuais que influenciam de maneira decisiva o processo de compreensão e de produção de textos. Então vamos lá. Observa as figurinhas que vocês estão vendo aí do quadro, da pintura da Mona Lisa, não é? Um quadro famosíssimo. E o que aconteceu? Para você poder entender dessa referência entre textos, vocês têm que saber ler. Vocês têm que ler bastante textos, entenderem, conhecerem obras, pinturas, para poderem interpretar. Então, a primeira obra aí é da Mona Lisa. E o que fizeram? Fizeram uma coisa parecida com a Mona Lisa, mas colocando a personagem Mônica das histórias em quadrinhos, né? Como se fosse imitando a Mona Lisa. Então, os textos entre si, né, conversam entre eles, né? Então, acontece a intertextualidade, né, de textos. Por exemplo, quando a gente se refere às músicas, né? Quando, por exemplo, vocês colocam, alunos que gostam muito das músicas do funk, o que acontece? Alguém copia, né, o som daquela música e coloca o outro repertório, com outro dizer, em cima voltado do texto relacionado à música de funk. Por exemplo, uma música de Roberto Carlos, que para isso vocês têm que conhecerem, para fazerem a comparação. Pega uma música do Roberto Carlos e cria uma nova em cima da mesma letra, só que com dizer diferente, né? Então, por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Chapeuzinho Vermelho, vocês sabem que ia na casa da vovozinha e o lobo mau perseguia. Existem livros que já fizeram uma adaptação diferente, mostrando que a história do Chapeuzinho Vermelho, só que contada de outra forma, como a história da Chapeuzinho Amarela. Era uma Chapeuzinho que era triste, não tinha vida, não gostava de sair, não gostava de viver, de passear pela floresta. Então, quer dizer, os textos falam em si um com o outro, e se torna o quê? Uma paródia, né? Você criar alguma coisa em cima de outro texto, tá? Então, vamos ver aqui. Continuando.
Como ocorre, como ocorre a intertextualidade, né? Vamos ver. A intertextualidade pode ocorrer de duas maneiras. Explícita, quer dizer, aparecendo, né? Você sabendo, ou implícita, escondida, sendo caracterizada de acordo com a relação existente com o texto-fonte. Características da forma explícita. Ela é identificada com facilidade por parte dos leitores. Então, as características da intertextualidade explícita, geralmente, ela é identificada com facilidade, né? Ela está explícita, mostrando, aparecendo. Ela exibe elementos que identificam claramente o texto-fonte. Faz um apelo somente à compreensão dos conteúdos. As características de forma explícita estabelecem uma relação direta com o texto-fonte. Não requer que o leitor faça uma dedução própria. Características da forma implícita. Requer que os leitores busquem conhecimentos prévios para a adequada compreensão do conteúdo abordado, né? Então, aí na implícita, os leitores têm que ir em busca de conhecimentos prévios, né? Não é tão facilmente identificada pelos leitores como a explícita. Requer que ocorra atenção, dedução, você tirar suas conclusões, interferência e análise por parte do leitor. Não há apresentação de elementos que identifiquem o texto-fonte. Não estabelece uma relação direta com o texto-fonte. Então, vai vendo aí a diferença da forma explícita para a implícita. Uma é identificada com facilidade, a outra não, né? Uma estabelece relação direta, né? E a outra não estabelece dessa forma, certo? E agora vamos ver os tipos de intertextualidade. Entre os principais tipos de intertextualidade destacam-se a paródia, né? Que está no livro de vocês, que vocês têm que conhecer. A paródia é quando acontece uma subversão quanto à temática do texto utilizado como fonte, ocorrendo uma alteração e contrariedade de forma irônica com relação ao que foi escrito anteriormente no texto-fonte. O objetivo da paródia é estimular uma reflexão crítica utilizando recursos de humor. Exemplos: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Esse é o dito popular do povo. Repetindo, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Agora reparem como vai ser transformado na paródia. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vaia, no sentido de vaiar Maomé. Quer dizer, faz uma crítica com humor, não é? Isso é paródia. Você substitui, você aproveita o que já está feito do dito popular e transforma numa paródia, né? Com humor e crítica, certo? Agora vamos ver outra coisa que existe, a paráfrase. Vamos ver o que é. Nesse caso, a intertextualidade ocorre na temática, acarretando uma reafirmação com relação às ideias apontadas no texto-fonte. Há a utilização de um tempo previamente explorado por outro autor, sendo utilizado na criação de um texto que possui estilo e estrutura própria. Exemplos: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Isso aí é um verso
né? São versos da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, falando sobre as belezas daqui da nossa pátria, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então aí vem uma poesia de Gonçalves Dias. Agora olha como é que foi transformada, né, pelo País Tropical, cantado pelo cantor Jorge Benjor, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ambos falam sobre a beleza da natureza brasileira, mas cada um ressaltando de uma forma, não é? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? Então, aí está ressaltando as belezas naturais do Brasil. E na música do Jorge Benjor, ele quis fazer mais ou menos parecido, mostrando também sobre o nosso país tropical, que é o Brasil, que é abençoado por Deus e bonito por natureza. Também ressalta a natureza. Como é possível observar, a intertextualidade pode acontecer de diversas maneiras, já que todo novo texto, na maioria das vezes, é inspirado em outros conteúdos, ok? Então, hoje, nós ficamos por aqui com a nossa aula a respeito da intertextualidade, certo? E eu espero que vocês leiam novamente, ou seja, acompanhem o vídeo com calma, com tranquilidade, não é? Para depois vocês poderem realizar as atividades e conseguirem completá-las corretamente, ok? Um beijo, meus amores. Fique com Deus e um bom dia. Beijão.